A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como é bom a gente poder meditar na palavra do Senhor. E eu te convido a meditarmos juntos no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14, que dizem assim: Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Como nós sabemos e como muito a gente escuta falar, o Senhor rejeitou a Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, aquele que veio antes de Davi. E aqui o Senhor, esses versículos que nós acabamos de ler, o profeta Samuel chega para Saul e dá esse recado: olha, você procedeu neciamente, você fez aquilo que não agradava ao Senhor. E nesse momento o Senhor está tirando o reino de Israel das suas mãos. E Samuel ainda fala: o Senhor teria confirmado o seu reino, né, o seu trono para sempre em Israel, mas como você desobedeceu, mas como você agiu mal, o Senhor está tirando o reino das suas mãos e está colocando nas mãos de outro, nas mãos daquele que é segundo o seu coração. E a gente sabe que o Senhor escolheu Davi, né, e Davi foi o homem segundo o coração de Deus, a qual o Senhor cumpriu essa promessa, né, de que o seu descendente para sempre estaria sobre o reino, né, de Israel, no trono de Israel. E a gente fala muito de Saul ser rejeitado, mas não foi sempre assim. Saul foi rejeitado, mas um dia ele foi escolhido. Ele foi selecionado dentre todo o povo de Israel para guiar o povo, para dirigir o povo, para ser rei sobre o povo. O próprio Samuel, né, que agora veio dar esse recado da parte de Deus, foi aquele que o Senhor antes havia enviado para que ungisse Saul. Então Saul havia sido ungido por Deus, ele havia sido escolhido por Deus. Deus tinha visto nele atributos, capacidade, um coração pronto para guiar, para dirigir o seu povo, para reinar sobre o seu povo. Então ele havia sido escolhido, e ele havia sido escolhido por um motivo, porque ele agradava a Deus. Mas no meio do caminho, durante o seu reinado, ele foi se atropelando, ele foi tomando decisões erradas, ele foi deixando que a soberba, né, entrasse subisse a sua cabeça, ele foi permitindo, ele foi tendo atitudes que desobedeciam a Deus, e aí o Senhor se desagradou dele. E o que eu quero dizer com tudo isso? Onde eu quero chegar, né, com toda essa história? Eu quero dizer que às vezes nós começamos muito bem as nossas coisas, mas o final delas, no meio do caminho, a gente corre o risco de se perder, de se atrapalhar, de sair do foco, de sair da visão. E aí a gente começa algo muito bem, mas no final a gente não tem o final que a gente esperava, a gente não consegue o final que o Senhor esperava, a gente não consegue cumprir o propósito, a carreira que o Senhor havia designado para nós. E nada melhor do que agora no início do ano, a gente ainda está no primeiro mês do ano, mês de janeiro, então a gente ainda está com aquele pique, com aquela motivação, né, de botar projetos em ordem, de executar coisas, né, projetos que a gente tem. E às vezes a gente começa muito bem o ano, a gente começa muito motivado, a gente começa com muitas expectativas, mas ao longo do caminho surgem dificuldades, surgem lutas, né? Isso é natural, a gente está num mundo que a gente está sujeito a isso, e às vezes no meio do caminho a gente vai perdendo foco, às vezes no meio do caminho a gente vai se desmotivando, a gente não vai orando como a gente orava, a gente não busca como a gente buscava, como a gente deveria buscar, e não só em relação a um novo ano que a gente está às portas, mas às vezes na nossa vida pessoal, às vezes a gente começa projetos muito animada, né? Muito animados e motivados, mas no meio do caminho a gente se perde, a gente não continua no foco, a gente perde a visão. Às vezes casamentos, quantos casamentos começaram tão bem, né? Quantos casamentos começaram ali com o casal buscando a Deus e com a intenção de realmente permanecerem juntos, honrarem a aliança que fizeram diante do Senhor, mas no meio do caminho parece que se perde, parece que perde a visão, parece que perde o foco e que se rompe aquela aliança. Quantos projetos pessoais nós começamos, a nossa caminhada com Deus, que é o mais importante. Quantas vezes a gente começa animado a nossa caminhada com Deus, a nossa trajetória com Deus, mas no meio do caminho a gente vai se perdendo, a gente não ora como deveria, a gente não busca como deveria, a gente vai
se distraindo, né, com coisas que surgem, que acontecem na nossa vida. E não foi só Saul que começou tão bem e terminou tão mal. A gente vê outros homens de Deus na Bíblia que começaram bem, que tinha tudo para dar certo, mas no meio do caminho se atropelaram. A gente vê Sansão já foi gerado, né, com a promessa, né, de que ele livraria o povo de Israel. Ele já começou sendo consagrado a Deus, ele era nazireu, ele era separado desde o ventre, consagrado ao Senhor, mas no meio do caminho ele se deixou seduzir por paixões, né, por coisas que tiraram ele do foco, e aí ele morreu de forma trágica, cumpriu em partes aquilo que o Senhor tinha projetado para ele. O próprio Salomão, filho de Davi, depois descendente de Davi, né, começou também tão bem, começou já com a promessa, começou já com um reino grande, poderoso, com paz, né, no reino, porque Davi havia derrubado, destruído todos os inimigos, então Salomão não teve inimigos para se preocupar. Então Salomão já começou bem, começou com um reino próspero, já herdou de seu pai um reino próspero, já herdou de seu pai a promessa do Senhor, e o Senhor fez tudo que ele pedia. Ele pediu sabedoria e o Senhor deu a ele sabedoria que não houve, né? Antes dele, depois dele, não houve homem tão sábio quanto Salomão. Mas além da sabedoria que ele havia pedido para o Senhor deu a ele riquezas, né? Reis vinham de outras nações para ver a riqueza do reino de Salomão, para ver a sabedoria de Salomão. Então ele começou tão bem, né? Ele construiu um templo lindo, suntuoso, ficou 20 anos construindo um templo, construindo seu palácio. Tudo no reino de Salomão era próspero, era grandioso, era bonito, era excelente. E mesmo assim, no meio do caminho, ele começou a adorar outros deuses, ele se desviou e o seu final foi trágico. Então, o que eu quero trazer para o nosso coração é que a gente não pode se perder no meio do caminho, que a gente tem que começar bem, que a gente tem que começar debaixo da orientação de Deus. É importante a gente começar começar nossos projetos, começar as coisas, né, orando, buscando a Deus, mas que o meio do caminho, o final, também é muito importante. A gente precisa permanecer, a gente precisa não perder a visão, não perder a essência, não perder o foco, não perder a motivação no meio do caminho, para a gente não terminar como esses homens que começaram tão bem, mas tiveram finais tão ruins. Mas às vezes eu tô falando aqui de pessoas que começaram muito bem e você tá pensando assim, poxa, mas o meu início não foi legal, mas eu não comecei isso ou aquilo na minha vida da forma que eu esperava, eu já comecei de forma meio atropelada as coisas, e aí às vezes isso gera uma desmotivação no seu coração, e aí às vezes você pensa, já começou errado, vai ser difícil consertar, mas a gente vê na Bíblia exemplo de homens, de pessoas que também não começaram da forma correta, mas no meio do caminho se voltaram para Jesus e no meio do caminho mudaram a sua trajetória e concluíram a sua carreira de forma excelente. Então não importa se você começou bem, se você não começou bem, o que importa é as atitudes que você vai ter dia após dia, as atitudes que você vai ter de se manter, de permanecer nos caminhos do Senhor, de ter uma trajetória pautada no Senhor. A exemplo disso, nós vemos Paulo. Paulo não começou bem a sua trajetória. Paulo começou perseguindo os cristãos, perseguindo a Cristo, né? Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, a sua história foi completamente mudada. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E ele foi um dos maiores apóstolos, né? Levou o evangelho de Cristo, padeceu por causa do evangelho de Cristo. E ele conclui a sua carreira, né? E tanto que ele diz lá em 2 Timóteo, ele fala, concluí minha carreira, né? Combati o bom combate. Concluí minha carreira, guardei a fé, e é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa ter em mente. A gente precisa começar bem, mas a gente também precisa terminar bem, a gente precisa permanecer, a gente precisa não perder o foco, a visão, não se atropelar no meio do caminho. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a nos mantermos, a continuarmos aquilo que a gente projeta, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente idealiza, porque Ele que é o nosso sustentador, e dia após dia a gente precisa buscar nele o nosso socorro, a nossa ajuda, para a gente começar bem, para a gente terminar bem, para a gente viver bem, não isento de problemas, não isento de dificuldades, mas com a certeza de que a gente está no caminho certo, que a gente está no trajeto certo,
obedecendo e cumprindo aquilo que o Senhor designou para nós. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, em nome de Jesus.